Bom, queridos, vamos continuar aqui a nossa conversinha sobre o equilíbrio químico, não é isso? Então é o seguinte, turma. Quando que uma reação ela vai, né? Quando que uma reação química vai entrar em equilíbrio? A reação química ela vai entrar em equilíbrio quando as velocidades, aqui ó, quando as velocidades da reação direta, quando as velocidades da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Né? Inicialmente, a velocidade direta ela é grande e ela vai diminuindo até que chega um momento que essa velocidade ela vai ser igual à velocidade da reação inversa, que começa com um valor pequeno e vai aumentando gradativamente, né? Até que chega um instante. O que é instante, galera? Instante é tempo. Né, até que chega no momento que essas duas velocidades passam a ter o mesmo valor. Então, a partir desse instante, a partir deste tempo, né, as duas velocidades passam a ser iguais, elas caminham juntas, não é isso? V1 igual a V2, a gente chama de V1 a velocidade da reação direta e V2 a velocidade da reação inversa. Quando essas velocidades se igualam, a gente diz que o equilíbrio químico foi estabelecido. Não é isso? E a gente tem que lembrar o seguinte, né, que no equilíbrio químico as reações não param. Macroscopicamente tem-se a impressão de que o sistema está estagnado, mas ele não está. Por quê, professor? Ora, porque as reações ainda conseguem, né? Conseguem não, mas as reações ainda continuam acontecendo, tanto em um sentido como em outro sentido. Só que agora qual que é a condição? As velocidades são iguais. As velocidades agora são iguais. Não é verdade? E qual que é a outra condição, né? Qual que é a outra característica do equilíbrio químico, pessoal? Vou voltar aqui, ó. É que no equilíbrio químico as concentrações passam a ser constantes. Observe aqui nos três gráficos, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, né, que a partir desse instante aqui, ó, que a gente chama de TE, a partir de TE, as concentrações elas passam a ser constantes. A concentração de reagentes sempre diminui e a concentração de produtos ela sempre aumenta. Não é mesmo? Por quê? Porque a gente inicia com o máximo de reagente e nada de produtos. E aí a quantidade de reagentes diminui e a de produtos vai aumentando, até que chega no instante que o equilíbrio é atingido, as concentrações passam a ser constantes, não necessariamente iguais. O que é uma coisa constante? Uma coisa constante é aquela que o valor não altera. Então, observe que no gráfico 1, a partir do equilíbrio, né, a gente tem aqui um patamar. E esse patamar indica o quê? A constância da concentração. Olha o gráfico 2 aqui, ó, por sua vez, o gráfico 2, a partir desse instante aqui, ó, a concentração de reagentes que vinha diminuindo, ela passa a ficar constante, e a de produtos que vinha aumentando, ela não aumenta mais, ela fica constante, não é mesmo? Então, nós temos essas três condições, não é? O gráfico 1 indica que a partir do equilíbrio, aquelas reações químicas, né, vão ter as concentrações de produtos iguais. No gráfico 2, as concentrações de produtos e reagentes aqui, ó, a de reagentes vai ser maior do que a de produtos, não é? Reagente produto. E no gráfico 3 ele mostra que a partir do momento que o equilíbrio químico é atingido, a gente tem a concentração de produtos maior do que a concentração de reagentes. Certinho? Isso aí, então, é o equilíbrio químico. O que está querendo dizer aqui esse slide? Ó, vamos lá? Acho que a gente até já comentou, a gente já falou desse slide, né? Senão a gente acabou de falar o que ele se trata, né? Que a velocidade V1 ela era grande e vinha diminuindo, e a V2 era o pequeno e vinha o quê? Aumentando. Até que a partir desse instante que é da temperatura do tempo de equilíbrio, né? A partir desse instante, as duas velocidades caminham juntas, e isso quer dizer que elas passam a ser uma igual à outra. Belezinha? Então tá certo. Igual está escrito aqui nesse último tópico, ó, pode-se dizer que no instante T, né, o equilíbrio químico foi atingido,
pois a velocidade da reação direta passa a ser a mesma da reação inversa. E isso aqui vai ser a chave para a nossa aula de hoje, beleza? Então vamos adiante aqui, vamos passar um slide para frente. Galera, então vamos considerar aqui, ó, uma reação química genérica, né, uma reação química reversível. E aproveitando o ensejo, o que vem a ser uma reação química reversível? O que é um processo reversível? Ó, o processo reversível é aquele que acontece no sentido direto e também acontece no sentido inverso, beleza? Ó, pergunta. Esse tipo de reação pode ocorrer em todos os tipos de dispersões, solução colóide de dispersão? Não. Não. Nem sempre. Ah, tá. Dispersões? Acredito que sim, Felipe, viu? Isso pode ocorrer sim, em todos os tipos de dispersões, sim. Então, galera, vamos lá, né? Muita atenção aqui, muita atenção, porque isso aqui vai ser a chave para a nossa aula de hoje. Queridos, o que vem a ser, né? Então, né, voltando aqui, desculpe. Essa reação reversível, esse índice Azinho aqui, ó, o que significa esse Azinho aqui? É o coeficiente estequiométrico da reação para a substância A. E B é o índice, né, é o coeficiente estequiométrico para a substância B. C é o coeficiente estequiométrico para a substância C. E Dzinho é o coeficiente estequiométrico para a substância D. Tá certo? Então tá. Agora diz aqui para mim, né? Vocês estão lembrados do que vem a ser essa lei de Goldberg-Waage? É a lei cinética, né, galera? É aquela fórmula, é aquela expressão que dita a velocidade de uma reação, né? Se a gente tem um reagente aqui, ó, se convertendo em produto, como é que a gente escreve, né? Como é que a gente propõe a fórmula que escreve, que dita a velocidade desse processo? A velocidade vai ser igual a K, que é a constante de velocidade, vezes o quê? Vezes a concentração dos reagentes. E essa concentração de reagente vai estar aqui, ó, de alguma maneira elevada a um coeficiente estequiométrico, certo? Isso aqui é a lei de Goldberg-Waage, é a lei cinética. Estão lembrados disso? Olha lá, hein? Então, galera, se a gente tem aqui, ó, a reação direta, como é que a gente escreve, né, a expressão da velocidade para essa reação direta? Olhando para a reação ali genérica que a gente está mostrando nesse slide, deixa eu apagar aqui as marcações que eu fiz. Olhando para essa reação química aqui, queridos, como é que a gente determina, né, a velocidade para a reação direta? A velocidade para a reação, deixa eu marcar aqui a reação química só para a gente visualizar melhor. Essa aqui é a nossa reação química, beleza? Então, queridos, como é que a gente escreve a lei da velocidade para essa reação? Eu vou chamar de V1 porque é a reação direta. Então, o que eu tenho? Eu tenho que V1, ela vai ser igual a quê? A K1, né? Eu vou chamar de K1 porque estamos falando da reação direta, é a constante de velocidade para a reação direta, vezes a concentração dos reagentes elevada aos coeficientes estequiométricos. Como é que ficaria aqui, ó? Quais são os reagentes para a reação direta? A reação direta, né, da esquerda para a direita, né? Então, na esquerda a gente tem quais substâncias? A substância A e a substância B. Então, vai ser, né, mais uma vez, K1 vezes a concentração de A vezes a concentração de Bzão. Azão, concentração de azão vezes a concentração de Bzão. Agora, qual que é o coeficiente estequiométrico para a substância A? Para a substância A, o coeficiente estequiométrico vai ser quem? Esse Azinho. Então, fica concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B
elevado ao coeficiente estequiométrico de B aqui, ó, que vai ser quem? Bzinho. Verdade. Igual tá mostrando aqui, né, no slide. Beleza? Beleza. O que eu fiz aqui agora? Olha, eu escrevi a expressão da velocidade, a lei de Gutenberg-Waage, a lei cinética, para a reação direta. E para a reação inversa, como é que a gente escreveria isso? Ora, para a reação inversa, eu vou chamar de V2, certinho? O que seria? Seria a constante de velocidade para aquela reação, que eu vou chamar de K2, porque agora é a reação inversa, vezes as concentrações de produtos elevado aos coeficientes. Agora, se a gente tem a reação acontecendo no sentido inverso, da direita para a esquerda, quem são os reagentes? Os reagentes são as substâncias que estão aqui do lado direito, não é isso? Então, seria a concentração de Czão, que agora vai ser reagente, vezes a concentração de Dzão, que também é reagente, né, na reação inversa. Qual que é o coeficiente de Czão? Ó, tá ali, ó, é Czinho. Então fica concentração de Czão elevado a Czinho. E qual que vai ser o coeficiente de, né, da substância D? É Dzinho. Olha lá na reação, ó, Dzinho. Não é isso? Sim, então a gente agora tem aqui, ó, as duas expressões para as duas, né, velocidades para as duas reações, a reação direta e a reação inversa. Agora, o que acontece no equilíbrio, galera? No equilíbrio, igual a gente falou aqui no início dessa aula e também na aula passada, no equilíbrio a gente tem o quê? A velocidade das duas reações, uma igual à outra, não é mesmo? Então, se V1, então, deixa eu marcar aqui. Então, se V1 é igual a V2, a gente pode então dizer, ó, se V1 é igual a V2, então essa parte aqui, que é V1, vai ser igual a essa parte aqui, ó, que é V2. Então a gente tem aqui V1 representado por K1, concentração de Azão vezes elevado a Azinho, vezes a concentração de Bzão elevado a Bzinho. E V2, K2 vezes a concentração de Czão elevado a Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho. Tem uma pergunta aqui. Essas reações de reversíveis têm apenas uma etapa? Não necessariamente. Ainda que não ocorra em uma etapa, a gente vai considerar aqui, Felipe, como sendo os coeficientes estequiométricos, tá bom? Os índices aqui, né, serão os coeficientes estequiométricos da reação química. Toda vez que a reação estiver em equilíbrio, a gente vai utilizar os índices, os coeficientes estequiométricos como sendo os índices das reações, tá bom? Para a gente escrever a expressão da velocidade. Então, ó, gravem bem, né? Entendam bem esse primeiro momento aqui que a gente está conversando, ó. V1 igual a V2, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, as expressões de velocidades, uma igual à outra. Uma pergunta aqui, deixa-me ver. Beleza, de nada. Então, vamos lá, queridos, vamos avançar um slide. Então, vocês entenderam essa parte aqui, ó, V1 igual a V2, e aí a gente tem uma expressão exatamente igual a outra. Beleza? Então, galera, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou passando, vou passar esse K2 aqui, como ele está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar o quê? Dividindo aqui, não é isso? E vou pegar essas concentrações de A e B, elevado aos coeficientes, passando, dividindo para o outro lado. E aí a gente chega aqui, ó, o K2, que em um momento ele estava aqui, ele passou dividindo, e essas concentrações passaram para o outro lado dividindo, exatamente porque antes elas estavam aqui multiplicando ali o valor de K1, não é mesmo? Então, deixa eu me apagar aqui.
E aí, galera, que quando a gente tem essa situação, né, essa razão entre K1 e K2, nós chamamos isso aqui de KC. O que é o KC? O KC, ele é aquilo que chamamos de constante de equilíbrio e esse Czinho indica concentração. Então, é a constante de equilíbrio para uma reação reversível em termos das concentrações de produtos e reagentes. Beleza? Né? Então, isso aqui é aquilo que chamamos, né, da expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações. Ou seja, é a expressão do Kc. O que vai ser o Kc? É a concentração, deixa eu escrever aqui, ó. O que vem a ser o Kc? É a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Belezinha? Então, essa expressão não é nada mais, nada menos do que a razão entre as concentrações de produtos sobre a concentração dos reagentes, né? Ambas elevadas aos coeficientes estequiométricos. Eu generalizei aqui por x e y, mas quando a gente tem acesso à reação química, né, balanceada, se a reação química não estiver balanceada, devemos balanceá-la, certo? Né? E aí a gente chega aqui nessa expressão química, né, mais uma vez, o Kc, certinho? Vocês entenderam essa parte? De boa? Então, galera, hoje a gente dá um salto bem interessante aqui na nossa matéria, né? A gente avança aí de uma maneira bem interessante, né? Que hoje, a partir de hoje, vocês já sabem, né, o que vem a ser a constante de equilíbrio de uma reação química em termos das concentrações, certinho? Lembrando que concentração, quando a gente expressa ela dessa maneira aqui, né, entre colchetes, ela indica o quê? Concentração em mol por litro. É a concentração molar. Professor, então Kc é a diferença das concentrações? Olha, não é diferença. Não é diferença. O que a expressão está mostrando aqui? Ó? A expressão está mostrando um produto da concentração de produto, por quê? Porque é multiplicação. Diferença é o quê? Diferença é uma subtração. Estou fazendo um sinal de menos aqui, tá? Então, vai ser o quê? O produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Não é a diferença, tá bom? O que é a diferença? É uma subtração, tá certo? Muita atenção nisso. Porque quando a gente for montar a expressão do Kc, muitas das vezes as pessoas esquecem que é um produto e ao invés de colocar um fator multiplicativo aqui, elas colocam um fator de soma, né? Colocam um mais ao invés de ser o quê? Ao invés de ser vezes, não é mesmo? Então eu queria abrir os olhos de vocês, né? Chamar as vossas atenções, que a expressão aqui do Kc não tem soma e nem subtração. É o produto, né? É a razão entre as concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes. Beleza? Então vamos adiante. Lembrando, né, mais uma vez, igual eu disse, que quando a gente tem aqui, ó, esse símbolo, né, de concentração entre colchetes, isso aqui indica concentração em mol por litro. Tá joia? Então, beleza, vamos adiante aqui. Olha esse exemplo aqui, galera. Essa reação aqui, ela é conhecida como síntese de Haber. Vou tentar escrever aqui, ó. Haber-Bosch. O que é a síntese de Haber-Bosch? Ué, a síntese de Haber-Bosch, ela está produzindo o quê? Que substância é essa? Quem sabe? Eu vou dar uma dica aqui, ó, vou fazer uma pergunta, vocês vão lembrar. É amônio ou amônia? Deixa eu ver, tem gente escrevendo aqui no bate-papo, ó. Isso, é amônia, mandaram bem. Por quê? Porque quem que é o amônio?
Amônio é o cátion NH4+. Aí a gente brincava, né? Falava para vocês, amônio 4, amônia 3, não é isso? NH3. Então tá. Então, pessoal, a síntese de Haber-Bosch, ela é a síntese de produção de quem? Da amônia. Deixa eu fazer o Azinho aqui, ó. Amônia NH3. Galera, como é que a gente poderia, de alguma maneira, já sabendo que temos aqui, ó, essas substâncias em equilíbrio, essa reação química reversível, como é que a gente poderia escrever a expressão da constante de equilíbrio Kc em termos de concentrações, né? Mais uma vez, o que vem a ser o Kc? É a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, cada uma dessas concentrações elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Não é isso? Então, como é que ficaria a expressão do Kc nesse caso aqui, ó? Vai tentando aí pensar junto de mim. O que é produto nessa reação? Né? O que é produto? Quando a gente tem aqui essa reação química, o produto vai ser quem? O produto é o NH3. Não é isso? Sim. Então ficaria aqui, ó, a concentração da amônia NH3 elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Essa reação está balanceada? Sim, ela está balanceada. Qual que é o coeficiente aqui no caso do NH3? É 2. Então ficaria a concentração de NH3 elevado a 2 dividido pela concentração dos reagentes. Quais são os reagentes? Os reagentes são esses aqui, ó, gás nitrogênio N2 e gás hidrogênio H2. Agora vamos lá, ó, ficaria a concentração de N2 elevado a quanto, hein, galera? Quando não tem nada aqui, qual que é o valor? 1, não é mesmo? Então você não precisa nem escrever que quando não tem nada é 1, mas eu vou escrever só para endossar. Vezes ou mais? É vezes. Presta atenção, você que está aí, ó, me escutando. Galera aí que está de fone de ouvido também. Vezes o quê? Vezes a concentração do outro reagente. Qual que é o outro reagente? É o gás hidrogênio H2. E qual que é o coeficiente ali do H2? É 3, não é, turma? Então, aqui, ó, H2 elevado a 3. Então, essa aqui seria, de fato, a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentrações Kc para esse equilíbrio químico aqui, para essa reação, que é o quê? Que é a síntese da amônia ou a reação de Haber-Bosch. Né? Essa reação ela aparece muito aí em vários exercícios, é uma reação química muito famosa, então é importante que os senhores lembrem dela. Então olha aí, ó, como é que ficaria a expressão do Kc, né? Igualzinho a gente já tinha previsto aqui anteriormente, não é isso? Concentração de NH3 elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2 elevado a 1 vezes a concentração de H2 elevado a 3 ou ao cubo. Belezinha? Tudo bem aqui? Então vamos adiante. Agora, ó, temos uma pergunta aqui. Professor, quando eu for fazer a equação, eu vou fazer da reação direta e da reação inversa. Então, quando não é dito nada, para a reação inversa, para a reação direta, é para a reação direta, tá bom? Então, quando a gente vai escrever a expressão, né, da constante de equilíbrio para uma reação química que está né, que é reversível, de fato, a gente vai fazer para a reação direta, tá bom? A não ser que o exercício fala assim, ó, faça a constante de equilíbrio para a reação inversa. Opa, você tem que ficar esperto, tá bom? Então, beleza. Opa, vamos tentar fazer para essa aqui? Como é que ficaria o Kc para essa equação, né? Como é que ficaria a expressão da constante de equilíbrio, né, para essa equação química aqui da formação, né, do PCl5? Vamos lá, mais uma vez, ó, é concentração de produtos elevado aos seus coeficientes, né, estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado
né, aos seus coeficientes estequiométricos. Então, vamos lá? O que vai ser o Kc no caso aqui, galera? Vai ser alguma coisa assim, ó. É uma razão, não é? Quais são os produtos aqui, turma, dessa reação? A gente só tem o PCl5, não é verdade? Então, seria concentração de PCl5 elevado a quanto, galera? Elevado a 2, dividido pela concentração dos reagentes. Olha, nós temos 2 reagentes aqui no caso, não é? Então, vai ser assim, ó, concentração de fósforo, que é o P, concentração de fósforo elevado ao quadrado, vezes ou mais? Vezes, né, galera? Vezes a concentração do outro reagente, que é quem? Que é o Cl2. E qual que é o coeficiente estequiométrico do Cl2? Olha lá, ó, é 5. Então, isso aqui é elevado a 5. Ou escrevemos bem em cima, né? Mas eu vou apagar aqui só para vocês verem, ó. Concentração de PCl5 ao quadrado, não é? Igual tá aqui, dividido pela concentração de P2 e Cl2. Foi até interessante acontecer isso aqui, porque eu inverti, né? Professor, mas não tem problema inverter aqui o produto, não? Ó, lembrando daquela frasezinha famosa na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, beleza, temos aqui então, né, a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações. Lembrando que esse Czinho aqui na frente do K, esse índice C, ele indica que ele indica o quê? Ele indica a concentração das substâncias. Agora vamos ler aqui esse slide, algumas considerações importantes, né? Aquilo que eu acho que é muito relevante aí. Olha aqui, galera. O valor de Kc depende das concentrações das substâncias no equilíbrio, galera. Tem que prestar atenção nisso. Nós estamos falando o quê? Não é de equilíbrio químico? Então, não é da concentração inicial, é da concentração na situação de equilíbrio, tá bom? Aí, ó, e não das concentrações iniciais dessas substâncias. Segunda observação. O valor de Kc é específico para cada tipo de reação, para uma mesma reação, e para uma mesma reação varia com a temperatura. Galera, por que esse valor de Kc vai variar com a temperatura, hein? Quem sabe me dizer? Alguém tem alguma ideia? Vou explicar para vocês. O que acontece, galera? Vocês estão lembrados aí, ó, que a concentração de uma substância, ela depende o quê? Da temperatura. Por quê, professor? Ora, porque algumas substâncias, elas são muito mais solúveis em temperaturas altas do que em temperaturas o quê? Mais baixas. Então, se a gente varia a temperatura, a gente varia a solubilidade das substâncias. E aí o valor de Kc, consequentemente, vai ser o quê? Vai ser alterado, porque em cada temperatura você vai ter uma concentração daquelas substâncias. Mais uma vez, por quê? Porque as concentrações, elas dependem da temperatura em que a gente vai estar tendo ali o nosso meio reacional. Beleza? Tá bom? Olha só, essa observação aqui a gente vai falar dela com mais propriedades no futuro, mas já é importante a gente endossar, né? Para reações endotérmicas, o valor numérico de Kc aumenta, né, com o aumento da temperatura. Se a reação acontece, o que é uma reação endotérmica? Endo não é para dentro? Então é aquela que absorve calor. Em reações que absorvem calor, quando você aumenta a temperatura, você também vai aumentar o quê? O valor da constante Kc. E para reações exotérmicas, o que é uma reação exotérmica? Exo não é para fora? Então é como se ela liberasse calor, liberasse energia, né? Então o valor de Kc vai diminuir com o aumento da temperatura. Aí a gente tem essa observaçãozinha aqui, igual eu disse, nós vamos ver com mais propriedades no futuro, né? Que para reação endotérmica, né? Aquela que absorve calor, aumentou a temperatura, aumentou o Kc. Ó, professor, e se diminuir a temperatura? Ó, se diminuir a temperatura, você diminui o valor do Kc. Já para a reação que é exotérmica, aquela que libera calor, aumentou a temperatura, diminui o valor do Kc. E se você diminui a temperatura, aí você vai aumentar o valor do Kc, tá bom?
Ó, temos umas perguntas aqui. Na página 13, no exemplo 2, no alto da página, por que o ferro não entra? Calma, vamos falar disso. Então, já vou adiantar. Por que, que o ferro não entra? Porque na expressão do Kc, não, vou escrever grande aqui, ó, na expressão do Kc, só entra substâncias no estado gasoso ou no estado aquoso. As substâncias que estão sólidas no equilíbrio, ela não vai entrar na expressão. Porque a substância que está sólida no equilíbrio, ela não vai ter o quê? A sua concentração variável, tá bom? Nem sólido e nem líquido. Eu estou falando de quê? De gasoso e aquoso, né? Então, muita atenção nisso aí, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Tá, eu vou tentar, né? Tô indo aqui de alguma maneira devagar aqui, mas beleza. Queridos, vamos lá, ó, atenção. Quais são as possibilidades, quais são as possibilidades aqui, né, de equilíbrios químicos? Nós vamos ter equilíbrios que são homogêneos. O que vem a ser um equilíbrio homogêneo? É aquele em que as reações, é aquele em que as substâncias, na verdade, vão estar aqui, ó, no mesmo estado físico, gasoso, 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 gasoso. Estão vendo aqui? Então, nesse equilíbrio químico aqui, todos eles estão na mesma fase, não é? Sim. Então, a gente vai ter um equilíbrio homogêneo. Olha essa outra reação aqui, ó. Todas as espécies estão o quê? Na fase, desculpa, gasosa também, né? Ou seja, um equilíbrio homogêneo. E o equilíbrio heterogêneo? Ó, equilíbrio heterogêneo, então, só pode ser aquele em que as substâncias no equilíbrio vão estar em estados físicos diferentes. A gente tem aqui o HCl no estado aquoso e nitrato de prata no estado aquoso, formando o AgCl, que é uma substância sólida, né? E o HNO3, que é aquoso também. Líquido, o que é a diferença de líquido e aquoso? Líquido é quando a gente tem a substância pura, né, no estado líquido. E aquoso é quando ela está no meio de água, de alguma maneira ela vai estar dissociada ou dissolvida. Tá bom? Essa é a diferença. E aqui também, nessa última equação química aqui, né, a gente tem mais um exemplo de equilíbrio heterogêneo. Né? As substâncias estão em estados físicos diferentes, de alguma maneira. Tá bom? Então, beleza. Galera, vamos fazer o seguinte, como falta só 5 minutos para a nossa aula acabar, eu vou parar por aqui, tá bom? A gente encerra por aqui e a gente continua na próxima aula, beleza? Vamos resolver alguns exemplos que tem aqui nos slides, né? E gostaria que vocês aí dessem uma lida, né? E fixassem aquilo que a gente já conversou, tá bom? Ó, aqui nesse slide aqui a gente vai entrar naquilo que a colega perguntou, né? Como é que a gente escreve a expressão para essa equação química aqui? Galera, só vai entrar no equilíbrio aquilo que for gasoso e aquoso. O CaCO3 está sólido. E o CaO também está o quê? Está sólido, não é isso? Então, eles não vão participar da expressão do equilíbrio. Aí, o que seria? Né? O Kc não vai ser concentração de produto sobre a concentração de reagente? Não é verdade? Sim, é verdade. Agora, o que tem? Qual que é o produto que a gente tem aqui? Vamos lá? É quem? É o CO2. Concentração, então, de CO2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que no caso é 1, não é isso? Dividido pela concentração de reagentes. Agora, consegue observar aqui, ó, que o CaCO3 está no estado sólido? Se ele está no estado sólido, ele não entra na expressão. Então, qual que é a expressão? Tadá! A expressão é somente isso aqui, né? Igual está mostrado aqui no exemplo. Beleza? Kc igual a concentração de CO2. E nessa expressão aqui de baixo, pessoal, nessa equação química de baixo, a gente tem aqui, ó, C12H22O11 aquoso, H2O líquida, não é isso? E C6H12O6 também no estado aquoso. O que acontece? A água, por estar aqui, ó, líquida, ela não entra na expressão, né? Assim como eu disse, sólidos, olha o que está escrito aqui, ó, sólidos ou líquidos puros
não entram na expressão do KC. Então, quando a gente vai escrever produto sobre reagente, esse produto vai? Ele vai, porque ele está aquoso. Olha ali, ó, elevado ao coeficiente dele, certo? Esse reagente vai entrar ali no denominador? Não, porque ele é um líquido puro, ele não entra. Então, você tem que observar o estado físico que ele se encontra ali de alguma maneira, tá bom? E esse reagente aqui vai entrar? Ah, mas é claro, não é mesmo? Por quê? Porque ele está aquoso. Olha ali, ó, aquela substância, tá bom? Então, galera, é isso. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todos e estamos às ordens. Um beijo no coração. Valeu!